Querido aluno, querida aluna, ótima tarde, dia ou noite, depende de quando você estiver assistindo esse vídeo comigo. Meu nome é Henrique Pinto, eu sou consultor pedagógico, eu sou professor de História aqui no Sistema Positivo de Ensino. É um prazer falar contigo e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o período colonial da história do Brasil. A gente separa aqui, a gente começa chamando atenção para algumas datas da história do Brasil, né? Então aqui a gente constrói uma linha do tempo, né? Só para deixar claro o objetivo desse slide, e eu peço que você acompanhe comigo aqui, a gente denominar e colocar nome no que é o período da história do Brasil, né? Do período colonial da história do Brasil. A gente tem ali em 1500 a chegada dos portugueses ao Brasil, né? E em 1822 a independência do Brasil. Importante a gente entender esses dois processos aqui, que é em 1500 que a gente inicia o que a gente chama de período colonial e em 1822 que a gente finda o período colonial ali. Né? De 1822 para 1889 a gente tem o período imperial e de 1889 em diante o período republicano, que também são assuntos de prova. Né? Eu queria chamar a atenção brevemente aqui para duas datas, né, que a gente tem dentro do período colonial. Então agora a gente já olha para o intervalo de 1500 a 1822, que é o ano de 1530, né, que ali no slide a gente está indicando como o início da colonização. É importante a gente chamar a atenção para isso, porque de 1500 a 1530, Portugal não empreendeu de fato a colonização aqui no território que vem a ser o Brasil na sequência. Portugal não se ocupou de ocupar, né, com seus colonos. Portugal não se ocupou de entrar no território e construir aqui uma colônia aos moldes do que a gente vê nos anos seguintes, né? Com o risco de perder alguns territórios, com a influência de alguns navios externos, a gente tem ali a preocupação de Portugal nesse movimento, e em 1530 a gente tem o início da colonização, tá? De 1500 a 1530 a gente teve majoritariamente a exploração do pau-brasil no litoral brasileiro, e foi a atividade econômica que aconteceu. Então houve exploração, mas ali foi um momento anterior ao que a gente chama da colonização, por isso chamado período pré-colonial. Agora a gente avança bastante ali para o período de finalização desse período colonial. E quando a gente fala ali do ano de 1822, ele é antecedido pelo ano de 1808. E em 1808 a gente tem um episódio importante, que é a corte portuguesa, a coroa portuguesa, né, que se desloca de Portugal ao Brasil devido aos contextos das guerras que eram empreendidas na Europa, em virtude do crescimento do Império de Napoleão Bonaparte e da relação portuguesa ali com a Inglaterra e com a França nesse cenário. A coroa portuguesa encontra a saída que é vir para o Brasil, e a partir de 1808, a vinda da coroa portuguesa para o Brasil traz uma série de instituições que são importantíssimas no processo de independência em 1822. Então são dois movimentos ali que estão ligados, né, e que são importantes ali no fechamento desse período colonial. Pois bem, quando a gente fala do período colonial, a gente tem três atividades econômicas que têm destaque aqui. A primeira delas é a exploração do pau-brasil. A segunda delas é a exploração da cana-de-açúcar e a terceira é a mineração. Não são as únicas atividades econômicas que acontecem no período colonial. São três que a gente chama de destaque aqui e que a gente vai mencionar brevemente para o contexto geral que a gente precisa entender no Enem. Vamos lá. Exploração do pau-brasil, ela acontece inicialmente, né, desde ali de 1500, a gente já tem as ocupações de exploração do pau-brasil no litoral aqui, do início da Terra de Santa Cruz, né, que foi o primeiro nome que o Brasil recebeu, para depois se tornar Brasil, né? E a gente tem depois ali um grande movimento, já com o empreendimento da colonização, da exploração da cana-de-açúcar, um movimento que gira em torno do pão de açúcar, né? Já gira em torno da escravidão, da exportação do açúcar para Portugal e para a Europa, né? Então a gente tem esse movimento ali da exploração da cana-de-açúcar como importante nesse cenário. E na sequência, ali já falando do período final do período colonial, principalmente no século XVIII, a gente tem uma força muito grande da mineração, né? Por todo o século XVIII, né, a gente já tem uma mineração ali como um aspecto muito importante da economia, né, com destaque ali para a região de Minas Gerais, para as minas que foram descobertas em Minas Gerais ali, que a gente teve um impacto muito grande nesse período. Então a gente tem essas três principais atividades econômicas aqui. O que é importante que você entenda, meu caro e minha cara? É importante aqui que você veja que essas três atividades econômicas, elas coexistem,
tá? Elas vão acontecer, mas elas têm um destaque. Então, no início, a gente tem a exploração do pau-brasil com destaque muito grande, depois a exploração da cana-de-açúcar com destaque muito grande, e na sequência a mineração ali, nesse período final da colonização com um destaque muito grande. Além delas, a gente tem outras atividades econômicas que acontecem, a pecuária, o tabaco, as drogas do sertão, mas aqui a gente chama destaque para essas três: exploração do pau-brasil, exploração da cana-de-açúcar e a mineração. Vamos para as questões? Essa primeira questão é a questão do Enem de 2018, tá? Essa questão está escrita com um português arcaico, mas isso pode acontecer na sua prova, então é importante que a gente leia e que a gente não se assuste com isso, porque esse português ele pode parecer um pouco difícil, a leitura dele não é tão orgânica, mas a gente consegue um bom resultado depois de ler com calma, tá? Então a gente vai ler aqui o primeiro texto, depois a gente vai ler o segundo e a gente vai chamar a atenção do que a gente procura. A questão ela pede pra gente pode ver aqui embaixo, identificar as críticas dos cronistas no processo de colonização portuguesa na América. Então a gente vai ler esses dois textos procurando aqui qual a crítica dos dois cronistas no processo de colonização portuguesa na América. Vamos lá, no texto 1 aqui, a gente tem o seguinte: e pois que em outra coisa nesta parte, não posso vingar do demônio, admoeço da parte da cruz de Cristo Jesus a todos que este lugar lerem, que deem a essa terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrado no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. Aqui a gente tem que chamar muita atenção para essa última parte do texto, né? Que diz da mesma cruz, né, que há de ser mostrado no dia final. Então está fazendo aqui uma referência à cruz divina, né? A Santa Cruz. E o acusar de mais devoto, acusar as pessoas que estão no Brasil, né, de mais devotos do pau-brasil do que dela. Então aqui a gente tem uma crítica muito forte ao dinheiro, à ganância ali da exploração do pau-brasil em detrimento da religiosidade. Vamos ler o texto 2 aqui. E deste modo, se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam, e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E, se as fazendas e bens que possuem souberam falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. A gente tem aqui dois pontos muito interessantes, né? Agora a gente está marcado aqui no texto. Então no texto 1 ali a gente tem acusar de mais devotos do pau-brasil que dela, e no texto 2 criticando ali, nesses dois textos que a gente sublinha, pode pausar o vídeo e dar uma olhada com calma. Por mais arraigados que na terra estejam, mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. A gente tem aqui uma crítica estabelecida, né, a um ponto muito importante que acontece no período colonial e que eu acho que você já percebeu comigo, mas vamos dar uma lida agora nas questões. Beleza, a questão pede para a gente ver qual que é a crítica desse cronista no processo de colonização portuguesa na América. A gente tem ali, letra A, utilização do trabalho escravo. No texto a gente não tem nenhuma menção a isso. Houve utilização do trabalho escravo no Brasil colonial? Houve, mas não é isso que a questão está perguntando. Nos dois textos a gente não tem menção a isso. Implantação de polos urbanos? A gente também não tem nenhuma menção a isso. Devastação de áreas naturais? A gente pode pensar um pouco disso ali por conta da exploração do pau-brasil, mas seria uma exceção do que pede pra gente, né? Ali os dois textos dão essa leitura pra gente muito clara, de uma leitura da ganância, né? Dessa ideia de tudo pretender levar a Portugal no segundo texto também. Então devastação de áreas naturais ali não é uma alternativa também. Ocupação de terras indígenas, a gente não tem nenhuma menção a uma população indígena no próprio texto. E na letra E a gente tem ali expropriação de riquezas locais, tá? Expropriação de riquezas locais é a alternativa certa, tá? É a alternativa que a gente procura aqui, porque é exatamente isso é mostrado nos dois textos. No texto 1, acusando as pessoas de serem mais devotas do pau-brasil do que da Santa Cruz, ou seja, mais devotas da exploração do pau-brasil, do dinheiro, do que da religiosidade, do catolicismo. E no texto 2 ali a gente está falando da expropriação, né, de levar todas as riquezas locais para Portugal, né, como a gente pode ver, por mais arraigados que na terra estejam, mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. Letra E, expropriação das riquezas locais. Perfeito? Vamos lá. No Enem 2016 a gente vai agora para a segunda aplicação. Essa é uma questão mais breve, tá? Vou te pedir aqui para acompanhar comigo. Essa questão aqui menciona... vamos dar uma lida nela, né? Vai ser melhor. Quando a corte chegou ao Brasil, ao Rio de Janeiro, a colônia tinha acabado de passar por uma explosão populacional. Em pouco mais de 100 anos, o número de habitantes aumentara 10 vezes.
E aí ele cita aqui o Laurentino Gomes, no livro 1808, como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Né? Então aqui a gente tem a pergunta. A alteração demográfica destacada no período teve como causa a atividade. Então o que essa questão está perguntando para a gente? Né? Vou te pedir atenção aqui com esse ponto. Olha só, a questão pede para a gente o seguinte. Ela já afirma que houve uma alteração demográfica, né? O enunciado da questão fala: quando a corte chegou ao Rio de Janeiro, a colônia tinha acabado de passar por uma explosão populacional. O que gerou essa explosão populacional? É isso que a questão quer saber da gente. Ela quer saber o que gerou a explosão populacional antes da chegada da corte no Brasil. Henrique, eu não me lembro quando foi que a corte chegou ao Brasil. Dê uma olhada no texto que isso já conta, né? Aqui conta na fonte, né? Porque a gente tem Laurentino Gomes, que é a pessoa que escreveu isso daqui, foi adaptado para o Enem, né? Esse trecho foi adaptado para o Enem. No livro 1808, tá? 1808 ali a gente já tem o ano em que a corte chega ao Brasil, fugida ali do Napoleão e mudou a história de Portugal e Brasil, como Laurentino Gomes diz ali. Então a gente tem ali, o que ele quer saber é o seguinte, qual foi a atividade, né, que ocupou, que gerou esse crescimento populacional logo antes da corte chegar. Então a gente está falando ali de novo, a corte chega em 1808, ele está perguntando qual foi a atividade econômica mais forte nos anos anteriores, 1750, 1800, 1808 ali, né? E a gente conversou sobre isso, né? Então vamos chamar atenção aqui para esses dois pontos. Quando a corte chegou ao Rio de Janeiro, Laurentino Gomes, 1808, a gente tem ali então esse período. Ele quer saber antes disso qual foi a atividade econômica que gerou todo o crescimento populacional. E aí a gente tem aqui as opções, né? Cafeeira, com a atração da imigração europeia, né? Que a gente precisa entender que o café ele é muito importante na história do Brasil, mas ele é de um momento tardio. No período colonial a gente não tinha indústria cafeeira como uma indústria forte, a gente não tinha imigração europeia como tão forte nesse mesmo período. Lembre-se que o trabalho na colônia era um trabalho escravo, né? Então a gente ali não tem o café como uma atividade importante desse período. Café não é a opção. Industrial, com intensificação do êxodo rural. Veja bem, gente, quando a gente fala de uma atividade industrial, a atividade industrial ela vai acontecer no Brasil ali por volta de 1920 a 1950. Então a gente está muito distante aqui desse período industrial, né? Claro que eu dei um exemplo aqui de uma atividade industrial mais forte, ela passa a acontecer a partir ali de 1840, uma indústria, 1850, mas a atividade industrial intensa, nesse nível que a questão nos pede, ela acontece apenas na primeira metade do século XX, né? Então o industrial também não é uma opção. Vamos pular a letra C aqui, vamos direto para a letra D. Canavieira, com aumento do apresamento indígena. A indústria da cana, a exploração da cana foi muito importante na história do Brasil e no período colonial. Essa é uma alternativa que, pra gente, ela já passa a ser mais familiar do que as outras duas. Entretanto, a indústria canavieira não foi a última indústria que aconteceu e que teve força para fazer essa alteração demográfica que é mencionada no período, né, essa alteração demográfica que é mencionada pré-1808 não foi ocorrida pela indústria canavieira, né, pela exploração canavieira. A gente não tem esse impacto porque nos anos anteriores outra exploração foi mais impactante e causou essa alteração demográfica, né? Na letra E a gente tem ali manufatureira com a incorporação do trabalho assalariado, né? E a gente também não tem essa alternativa, não tem essa atividade econômica manufatureira como importante ali, como essencial e com impacto demográfico antes de 1808. Né? A resposta certa é a letra C, que é a atividade mineradora com ampliação do tráfico africano. Né? Então a gente tem de novo o crescimento ali da exploração do ouro, das minas de Minas Gerais ali no século XVIII como um todo, e a gente tem ali um grande impacto na alteração demográfica, na composição demográfica do país, que antecede a chegada da corte ao Rio de Janeiro, como é dito no texto. Tá? Então a letra C é a nossa alternativa certa, atividade mineradora com ampliação do tráfico humano.
Queridos estudantes, espero que você tenha gostado, tá? Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Eu te desejo muita sorte, muito sucesso no Enem, tá? Muita atenção nos textos e uma ótima prova, tá? Tenho certeza que você é capaz de tirar a nota que você precisa para passar no curso que você deseja. Tá certo? Obrigado, meu caro. Ótimo dia, ótima tarde ou ótima noite, depende de quando você está me assistindo. E a gente se vê. Tchau, tchau.